Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Aretê. Está começando o segundo episódio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, Lei 9.985. Mas antes de começarmos, deixe seu like para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é de grande relevância. Vamos lá? Artigo 5º. O SNUC será regido por diretrizes que, inciso 1, assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Inciso 2. Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidade de Conservação. Inciso 3. Assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Inciso 4. Busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Inciso 5. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do Sistema Nacional. Inciso 6. Assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Inciso 7. Permitam o uso das unidades de conservação para conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos. Inciso 8. Assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Inciso 9. Considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Inciso 10. Garantam às populações tradicionais, cuja subsistência depende da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos. Inciso 11. Garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Inciso 12. Busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira. E, inciso 13. Busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Inciso 6. O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições. Inciso 1. Órgão consultivo e deliberativo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Inciso 2. Órgão central. O Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. E, inciso 3. Órgãos executores. O Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente a critério do CONAMA,
unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei, e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Capítulo 3. Das categorias de unidades de conservação. Artigo 7º. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas. Inciso 1. Unidade de proteção integral. Inciso 2. Unidades de uso sustentável. Parágrafo 1º. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitível apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção nos casos previstos em lei. Parágrafo 2º. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Artigo 8º. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação. Inciso 1. Estação ecológica. Inciso 2. Reserva biológica. Inciso 3. Parque nacional. Inciso 4. Monumento natural. Inciso 5. Refúgio da vida silvestre. Artigo 9º. A estação biológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Parágrafo 1º. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Na estação ecológica, só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: inciso 1. Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados. Inciso 2. Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Inciso 3. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. Inciso 4. Pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Artigo 10. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Parágrafo 1º. A reserva biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Artigo 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Parágrafo 1º. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º.
A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas no regulamento. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Artigo 12. O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Parágrafo 1º. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas pelo plano de manejo da unidade. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Artigo 13. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Parágrafo 1º. O refúgio da vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do refúgio da vida silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, Lei 9.985. Não se esqueça de deixar o seu like para o algoritmo do YouTube e das outras plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de alta relevância. Até a próxima, um forte abraço, tchau!